Bom, pessoal, boa tarde. Ontem nós estávamos na aula online, nós falamos sobre a 13ª etapa, né, que foi a descrição do município. Aí nós começamos a falar sobre a descrição da propriedade, né, nós falamos sobre instalação, sobre equipamento. Então nós começamos a falar sobre características zootécnicas, né? Eu mostrei para vocês a tabela, né, das características zootécnicas, né, que eu fiz para a gente poder estar tendo como ideia para colocar no trabalho, tá? Essa tabela, ela pode ser considerada um questionário, tá? Que vocês podem colocar lá no apêndice de vocês, porque foi uma coisa que vocês criaram e não nenhum autor que vocês utilizaram. Então, o apêndice serve para isso, tá? Vocês também podem estar descrevendo aqui em cima, né? Quando a gente chega aqui na etapa de descrição da propriedade, vocês descrevem, então, essas características zootécnicas. Depois aplica o questionário. Vai deixar o trabalho de vocês bem rico em questão de índices zootécnicos, né, de descrever a propriedade. Aqui dentro, pessoal, ontem não deu tempo da gente conversar, né? Aqui dentro de descrição da propriedade, a gente pode fazer ainda o histórico da propriedade, mas assim, a descrição da propriedade vocês podem fazer dessa maneira, tá? Tem que descrever tudo que tem na propriedade, com a caracterização zootécnica da propriedade, tá bom? Agora a gente vai para a potencialidade da propriedade, que é o item, a etapa 15, né? Então, eu coloquei assim, conforme o trabalho da nossa colega, né? A propriedade possui ótima disponibilidade de recursos hídricos para a produção vegetal, foagicultura e pastagem, terreno com pouca declividade, sem empecilhos como rochas, o que permite. Aí eu modifiquei e escrevi conforme eu achei melhor para descrever a potencialidade da propriedade, tá? Então, eu coloquei assim: permite um bom uso da terra para plantação de grãos, utilizada para suplementação de alimentação para o rebanho em época de seca. Aqui entra muito aquela questão do concentrado e do volumoso, né? Se é silagem, se é feno. Se eu for fazer a silagem, eu preciso de grão, né? Para fazer a minha silagem. Se eu for ofertar o concentrado, eu preciso do carboidrato e da proteína, então eu vou de repente plantar um milho, uma soja, um algodão, dependendo do que eu ofertar em relação à alimentação desse rebanho, ou também dessas aves, né? A ave não tem volumoso, mas a ave tem concentrado, né? Os grãos. A divisão da pastagem em piquetes, se eu estou trabalhando com gado de corte, se eu estou trabalhando com produção de leite semi-intensivo, né? Ou de repente totalmente extensivo, por que não só a pasto, né? Aqui eu coloquei que eu estava utilizando o sistema extensivo rotacionado, então é um sistema totalmente a pasto, tá? Aí coloquei o sistema semi-intensivo, garantindo assim um manejo nutricional adequado para a produção de leite. Aí quem é produção de carne, quem é produção de aves, vai colocar para cada produção animal, ok? A etapa 16, pessoal, que é a análise comercial, né? Então, a gente tem instalações e equipamentos a serem adquiridos, né? Então, tudo aquilo que a gente vai adquirir para melhora, né? E adequação da propriedade para melhora desse ganho de peso, eficiência alimentar, conversão alimentar em relação a aves, para melhora da produção de leite, para melhora, né, da produção de carne. Então, tudo aquilo que a gente for adquirir na propriedade de instalação, equipamentos que não tem na propriedade.
Então, eu tenho que começar a escrever, né? Descrever. Então, eu coloquei assim: devido ao aumento na produção de leite, será necessária a construção de um freestyle para descanso e manejo do rebanho. Será necessária a construção de uma nova sala de ordenha de 9 metros quadrados, a custo de R$ 8.000. Será necessária a construção de uma sala de espera, tantos metros quadrados, em um valor de tantos reais. Então, você vai descrevendo de que modo, professora? Da forma descritiva mesmo, como eu coloquei aqui, o que você vai construir, quantos metros quadrados vai ter e quanto vai custar, ok? Eu coloquei também um tipo de tabela, tá? Então, você descreve aqui em cima e coloca a tabela, não coloca simplesmente a tabela, tá? Então, instalações, metro quadrado, tipo de construção e o custo. Então, eu coloquei algum exemplo aqui. Em relação à sala de ordenha, o tipo de ordenha, né? Se é espinha de peixe, se é tandem. Aqui em relação ao metro quadrado dessa ordenha, tá? Então, assim, eu coloquei aqui como intuito de vocês já saberem. Então, para cada 100 vacas em lactação, gente, recomenda-se uma sala de ordenha do tipo espinha de peixe ou tandem nesses metros quadrados aqui com um operador, tá? Então, vocês vejam qual tipo de ordenha que vocês vão adquirir. Se é manual, coloca manual, tá? E o preço dela. Freestyle, gente. A gente utiliza muito freestyle lá no sul, tá? Não sei se vocês já viram freestyle, mas é assim, é uma construção que a gente faz para o descanso da vaca, né? Para o acolhimento da vaca. Então, é onde ela dorme, então ela tem a cama dela, é onde ela come depois da ordenha, tá? Então, ela para na sala de espera para a ordenha, ela faz essa ordenha e ela vai para esse freestyle. Então, se vocês pesquisarem na internet, vocês conseguem até visualizar como é o freestyle. Ah, professora, o freestyle é necessário em grandes produções, para uma produção de leite mais adequada. O freestyle sempre é bom, porque é onde o animal vai descansar, né? Garantindo a sanidade, bem-estar animal e tudo mais. Mas ele custa caro, né? Então, assim, qual o tipo de material que eu vou construir esse freestyle e o preço dele, né? Sala de ração, tá, gente? Quem trabalha vai plantar o grão lá, vai fornecer a ração, vai precisar de uma sala de ração, tá? Tem que ter um misturador e tem que ter um moedor, tá? Para a gente poder estar fornecendo essa dieta para esse animal. Então, construção de coxo também, né? O material utilizado, o valor, tabela de equipamento necessário. Então, aqui eu coloquei resfriador, eu coloquei um misturador de ração em forma de Y, que geralmente a gente utiliza na sala de ração, para estar misturando esse concentrado, esse carboidrato, essa proteína, esses minerais, tá? Quantidade 1 e o valor vocês vão pesquisar. Balança de precisão também, tá? Para estar pesando os ingredientes da dieta. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, 2. Pesquisa o valor e coloca, tá? Se vocês forem ou não utilizar. Carrinho de mão para levar a ração coxo, né? Eu coloquei 2 aqui. Se já tem, se vai comprar. Pesquisa o valor e coloca aqui. E o trator, né, gente? Porque o trator é essencial para plantar, para também colher. Depois você coloca, acondiciona, né? Aquela colheitadeirazinha que você acondiciona atrás do trator. Você vê o preço dela na internet, coloca aqui, se você for utilizar. Fica bem claro que o item 16, gente, a etapa 16, análise comercial, 16.1. Instalações e equipamentos a serem adquiridos, tá? Então, é aquilo que você vai adquirir para a sua produção animal. O item 17 é o impacto ambiental e socioeconômico. Eu coloquei aqui um exemplo de bovinocultura de leite.
Então, o que eu vou considerar para o impacto ambiental? Só um momento que eu vou tomar água. Então, o que eu vou considerar para o impacto ambiental? Eu vou considerar, em relação à bovinicultura de leite, a gente tem uma norma e uma lei, tá? Que a gente tem que tratar os efluentes da bovinicultura do leite. Então, propor uma adequação do manejo dos efluentes da bovinicultura, dimensionar o sistema de água de chuva, dimensionar um sistema de tratamento de efluente do tipo de gestor, determinar a lâmina do efluente tratado para fertirrigação, para pastagem, forrageira e piquete, propor o manejo de aplicação de biofertilizante, utilizar como norma de redução de impacto ambiental a legislação ambiental, segundo a legislação ambiental quanto à implantação de produção de bovinicultura de leite. Então, vocês vão pesquisar aí qual é essa legislação, como trata esse efluente. Então, essas opções que eu coloquei aqui em cima são várias opções que vocês podem estar fazendo. Então, não é copiar isso aqui e colar lá no trabalho. Vocês vão desenvolver, né, algum desses tratamentos, se não puder todos, para tratar o efluente que vem da bovinicultura de leite. Esse é o impacto ambiental. Já o impacto socioeconômico, né? Quanto ao grau de escolaridade desses produtores, você vai escrever. Então, aqui eu coloquei dessa forma, tá? Quanto ao grau de escolaridade dos produtores envolvidos no projeto, verificou-se, né? Então, você vai colocar quanto ao grau de escolaridade do produtor envolvido no projeto, né? Às vezes é produtores, porque é uma família, né? Verificou-se que a maior porcentagem do produtor havia frequentado escola até o 4º ano do ensino do 1º grau. Na propriedade foi observada a maior heterogeneidade no perfil do agricultor, tendo sido encontrado desde um produtor analfabeto até um com ensino superior completo. Então, você vai citar a escolaridade das pessoas, da sua família, tá? E você vai colocar aqui no impacto social. No tocante ao tipo de atividade na propriedade, o agricultor sempre desempenhou atividade agrícola, né? Apesar de ser composta por filhos de agricultores, tá? Que antes desempenhavam outras atividades. Quanto ao número de dependentes na família, as famílias tinham em média 5 dependentes, sendo que nessa região foi observada ainda um pequeno número de analfabetos na faixa etária das crianças. Em relação ao local de residência, 4 produtores. Então, aqui, pessoal, foi feito um estudo, uma média do projeto daquele local. Então, vocês vão colocar somente do projeto de vocês, tá? Que fique bem claro que é o projeto de vocês. Então, aqui, vocês vão citar se esse produtor, ele tem qual é o ensino dele, primário, ensino médio, faculdade, as pessoas da casa, quantas pessoas são, qual a escolaridade dessas pessoas, quanto ao número de dependentes dessa família, quantos filhos são, quantos ainda dependem, quantos não, se a residência é deles mesmos, se é alugada, tá? Se eles residem nessa propriedade do projeto ou se moram em outro local. Podem citar também, para ficar mais rico o projeto de vocês, quanto ao perfil tecnológico da propriedade, tá? Então, o sistema de produção adotado aqui, gente, se é intensivo, semi-intensivo, extensivo, qual que vocês vão utilizar, tá? Aqui o intensivo tem maior número de maquinário, implemento, insumo, mão de obra, tá? Contratada. Por exemplo, vocês podem estar utilizando o sistema de produção que vocês vão estar utilizando, então só citem, tá? Aqui eu citei agricultura familiar, maior produtividade por área, explora animais de raça com aptidão leiteira, explora animais com raça com aptidão de carne, né? E a mesma coisa na avicultura, ok? Quanto à comercialização do leite para a produção de leite, quanto à comercialização de carne para a produção de carne, seja corte ou seja ave, tá?
se eles participam ou não de associações de produtores, tá? Para fazer ação de compra e venda desse leite, para fazer ação de compra e venda dessa carne, de ruminante ou de aves. Aqui em Rondônia eu sei que não tem associação, tá? Se tiver, vocês me falem, porque pelo que eu entendi não tem, tá? Então vendem individualmente, o que mais ocorre, por isso que talvez não se consegue um preço de leite adequado, tá? Então aqui pode colocar que vai participar de alguma associação, vai criar uma associação para de repente tornar esse lucro do leite um pouco maior. Então é bem legal isso, tá? Na maioria dos casos, os produtores não mostram fidelidade ao comprador, tá? Então vai citar como vai fazer, como vende esse leite, se vai participar de associação, cooperativa, tá? No caso de aves, tudo isso tem que colocar. Quanto à dedicação exclusiva, tá? Para a produção de leite, se o produtor trabalha em outros segmentos, se dedica exclusivamente para aquela produção. Então, vocês têm que saber também. O 18º, que é o recurso, né, para implantação. Então, coloquei assim: devido a necessidades de instalação de tanques de resfriamento, sala de ordenha, sala de espera e freestyle, que eu citei no meu trabalho, porque eu vi que eu precisava fazer isso, vocês vão colocar as instalações que vocês precisarem instalar e os equipamentos que vocês precisarem comprar. O produtor fez uso de financiamentos com finalidade de se adaptar às exigências em relação à quantidade da matéria-prima captada das empresas compradoras de leite, associações, né, laticínio, aí tem que ver como funciona para vocês, como também de diminuírem seus custos com a captação do leite. Então, qual foi a fonte financiadora? Qual vai ser a fonte financiadora? Aqui eu peguei da colega de vocês, tá? Então, ela escreveu assim, só um momento. Então, ela escreveu assim: segundo o mapa 2016, ela pesquisou, isso é um autor, ela está fazendo uma citação. As principais linhas de crédito rural são custeio, investimento, comercialização, sendo que os créditos de custeio ficam disponíveis quando recursos se destinam a cobrir despesas habituais dos ciclos produtivos, da produção animal, da compra de insumo à fase da colheita. Já os créditos de investimento são aplicados em bens e serviços duráveis, cujos benefícios repercutem durante muitos anos. Aí ela fez uma conclusão, né, em relação ao que o autor citou. Então ela cita o Pronaf, tá, que é uma fonte de financiamento da agricultura que tem no Banco da Amazônia, no Banco do Brasil, que eles emprestam esse dinheiro, então, para se fazer esse financiamento rural, tá? Então, ela explica aqui como é que é esse Pronaf, a fonte de financiamento do projeto. Então, ela decidiu, ela pegou o financiamento, a fonte vai ser o Pronaf mais alimento, que ela citou aqui em cima, tá? Então, vocês sigam essas etapas. Aqui, por via de regra, eu só coloquei um exemplo, pessoal, que o Banco do Brasil, aqui em Rondônia, ele realizou 8.595 contratos de empréstimo para a bovinocultura de leite, né? Então, o Banco da Amazônia, ele realizou empréstimos para a bovinocultura de leite no montante de todo esse valor. Então, assim, aqui tem recurso para se buscar o financiamento. Eu coloquei aqui a tabela do Banco do Brasil, tá? Tem aqui Cacoal até 2014 e o percentual de variação que houve. Só para vocês terem uma ideia, tá? Mas vocês não precisam colocar essa tabela, não é para pôr. É só para vocês terem conhecimento. E aí a gente finalmente chega na análise de rentabilidade, gente. Só que a análise de rentabilidade, até já fiz um pedaço aqui,
Só que eu não vou falar para vocês agora nessa aula, tá? Porque eu falei para vocês que eu ia explicar separadamente essa análise de rentabilidade de produção de leite, produção de carne e produção de água. Ok? Então fiquem ligados para quando eu postar a última etapa no portal, procurem as orientações que eu estou postando no portal para vocês conseguirem escrever o projeto de vocês, tá bom? Dúvidas? Obrigada e até a próxima aula.